Aê, tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Eu comecei no meio, Entramos. uma coisa errada. Tudo bem? Então, Beleza? beleza, boa tarde, investidor. Se você está nos assistindo ao vivo, agora são 16h05, 4h05. Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. O meu nome é Renato Jaquitas, esse daqui é o fechamento semanal, né? O programa do Portal Mais Retorno, que passa a régua nas notícias da semana. Isso aí sempre fazendo uma ligação direta, né, entre o que acontece no Brasil e no mundo e os impactos aí no seu bolso. Tenho sempre comigo os companheiros de jornada aqui, o Felipe Medeiros e o Luiz Felipe Vieira. Tudo bom, pessoal? Como é que tá aí? Sextou brabo hoje já, hein? Hoje Já saiu vazando áudio, já saiu. Ixi. Aí o meu vizinho aqui ainda fazendo um churrasco, me torturando. Nossa, não sei do que raios o cara tá fazendo churrasco 4 da tarde na sexta. Há poucos minutos, segundos quase, meu filho estava aqui atrás desenhando na lousa, a gente deu um jeito de tocar ele daqui, coitado. Ô, pessoal, boa tarde, prazer aí estar de novo aqui nesse bate-papo aqui com vocês, com os meus amigos e colegas de trabalho, Renato Jaquitas, Felipe Medeiros. Felipe, nossa, saudade de você, Felipe. Faz só 10 minutos que a gente fechou, parou de gravar um podcast. A galera vai gostar do assunto. É um assunto bem, vamos dizer assim, relaxante. Polêmico e relaxante. Vocês vão dar um pitaquinho aqui do que vocês falaram ou não? Acho que é segredo, só vai chegar nos melhores smartphones aí que ouvem os melhores podcasts, eles vão ficar sabendo do segredo. Muito bom, gente. Essa aí é para ficar na expectativa, para quem ainda não ouviu o nosso podcast, não perca aí nas principais plataformas de streaming, Retorno Cast, olha, confiram lá. O conteúdo ficou bem legal. Olha, a gente já tem um pessoal online, então você que já está online, se puder já dar o seu like aqui no nosso vídeo, para esse vídeo chegar para os números ali do YouTube, enxergar um conteúdo importante aí, então já dê seu like, compartilha esse vídeo para quem você conseguir compartilhar, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de fechamento na semana. Fechado. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer a escaladinha rápida do que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente está, primeiro tópico aí que a gente vai tratar é com crise, né, do país, 14 milhões de desempregados, o lucro das empresas cresceu 245% no primeiro trimestre. Vamos ver como é que isso foi possível. Também vamos falar de Bitcoin, né? O assunto preferido do Felipe Medeiros. Ele não tem um dia que ele não traz uma discussão, uma conversa nos grupos do WhatsApp sobre isso. Ele gosta, né? Gosta, é investidor, nasceu para isso. Vocês querem que a internet me odeie mesmo, né? A principal moeda virtual, ela caiu 31% na manhã de quarta-feira, depois ela subiu 33% horas depois, e agora já está caindo de novo. É uma gangorra. A nossa pauta também vai falar de tributação de fundos, que avança na Câmara. O relator foi escolhido essa semana, mas aparentemente ainda não conhece o texto. Vamos tratar disso. E, por fim, vamos dar uma pincelada na MP da privatização da Eletrobras, foi aprovada na Câmara e seguiu para o Senado. Mas os investidores, um dia depois, parece que, não sei, as ações caíram, vamos entender o que aconteceu. Vamos começar com o nosso primeiro tema de hoje, então, lucros de empresas, e convidando você que está conversando com a gente aqui, está acompanhando a gente, para mandar suas perguntas, né, interagir, o barato aqui, o legal de fazer isso, é isso mesmo, essa conversa com vocês. Então, apesar da crise econômica gerada pela pandemia, né, que deixa 14 milhões de desempregados no Brasil, apesar da segunda onda da pandemia do novo coronavírus, ou Covid-19, apesar dos ruídos e incertezas fiscais, né, apesar de tudo isso, as companhias de capital brasileira de capitais abertos no Brasil, tiveram um primeiro trimestre bastante interessante. A gente fez aqui no portal Mais Retorno uma matéria com o levantamento da Economática, que aponta que o lucro das companhias de ações negociadas na Bolsa aumentou 245% no primeiro trimestre do ano. Isso na comparação com o mesmo período do ano anterior, né? Então, tirando as empresas financeiras e a Vale, que lucram demais e acabam
contaminando as estatísticas, né? Como diz do Enar Ribeiro, que é da Economática, as empresas elas lucraram juntos 33,2 bilhões de reais no primeiro trimestre. Ô Felipe, esse número te surpreendeu? Olha, cara, eu acho que não. Eu acho que era meio esperado pelo mercado, né? Tanto que as estimativas ali, se eu não me engano, eu vi algum dos analistas da XP comentando que, em geral, as estimativas, algumas subiram, vieram acima da expectativa, mas não muita coisa, mas grande parte veio dentro da expectativa, então acho que não surpreendeu o mercado, não, né? Agora, sobre essa relação, a comparação é bem essa, né? É do primeiro trimestre de agora com o primeiro trimestre do ano passado, né? Então pegou o março de 2020, que eu acho que foi muito mais chocante do que desse ano, embora a gente também esteja em pandemia ainda esse ano, e ano passado, né, janeiro e fevereiro não estávamos, né? Mas acho que o choque foi muito maior naquele momento, né? As pessoas ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, muita gente preocupada e segurando o consumo, diferente do que esse ano, ainda mais o começo desse ano, que as pessoas parece que acharam que não tinha mais pandemia, todo mundo foi para a rua e veio a segunda onda, e a história a gente já conhece, né? Então eu acho que foi um resultado muito interessante, mas na medida ali do esperado, do que o mercado já vinha antecipando, né? Exatamente. A receita líquida das empresas, com as vendas, né, atividade de vendas, somou 551 bilhões, tá bom? É um valor 22,3% superior ao do primeiro trimestre. Ô Luiz, esse número é um bom número para a realidade nacional? Ou como falou o Felipe também, na comparação com uma margem, com um período bem fraco, né, que foi o do primeiro trimestre do ano passado, a gente ainda não está longe ali do que a gente consegue? Eu acho que o principal indicador é um pouco esse que o Felipe falou, o comparativo com as expectativas do mercado. Então, os resultados, de fato, eles vieram mais ou menos em linha com o que o mercado esperava. Diante da situação, você pode noticiar de forma muito positiva uma questão que muitas vezes ela já está sendo esperada, principalmente pelos impactos que a gente teve no ano passado, mas a gente também tivemos algumas situações ali no início desse ano que favoreceram principalmente os bancos, né? A gente já comentou isso em uma live anterior, que o balanço dos bancos foram bastante favorecidos, principalmente quando a gente pega provisionamento de devedores duvidosos, né? E as empresas também, as empresas de minério, elas realmente foram muito fortes. Essa parte da nossa commodity, ela acelerou muito forte e de forma antecipada ao restante das demais commodities. Tanto é que você pega as maiores empresas, a gente vai ver Vale, Bradesco, Itaú, CSN, Banco do Brasil, Santander, Braskem, CSN Mineração, são os maiores lucros que a gente teve no primeiro trimestre. Só que a gente também teve os maiores prejuízos. E quando você pega os maiores prejuízos, a gente vê Azul, Gol, Embraer, ou seja, empresas do setor aéreo ainda sendo muito massacradas. A gente ainda sente a questão da pandemia na nossa economia, mas a gente, de fato, a parte de commodities, eu acho que deu uma certa segurada aí nesses números, né? E por conta disso também favoreceu, né, esse número global, que parece que foi um resultado muito expressivo, mas bastante empresa ainda machucada, tá? Logicamente, o mercado que a gente compara na bolsa é diferente do mercado real. O mercado, né, tem um descolamento desses mercados, mas esse termômetro para a gente entender quais foram os mais afetados, os menos afetados, é importante para um posicionamento aí da estrutura de ativos, né, dos investidores. A gente sabe que quem mais sofreu mesmo, né, é o microempreendedor. Né? E o microempreendedor a gente não vê ali na bolsa aí. O microempreendedor também é quem mais emprega em números absolutos, né? Então é por isso que tem um desemprego tão grande hoje. Então é por isso que dá esse descasamento esquisito entre o resultado das empresas listadas, né, e o que a gente está vendo no desemprego do país, né?
Exatamente, é isso mesmo. A gente e são empresas que estão, boa parte delas, tirando essas de commodity, enfim, mas as de consumo estão muito voltadas para os consumidores de renda média, média alta, né? Que são consumidores que não tiveram um impacto tão grande, todos tiveram, mas não tiveram um impacto tão grande quanto os de renda mais baixa, né? A base da pirâmide social no país, né? Então aí você entende, por exemplo, a Ambev, algumas empresas assim muito bem colocadas, né? Pela ordem, como falou o Luiz, se você pegar o top 10 das maiores altas e tirar os bancos, né? Você tem aí Vale, aí você tem a Ambev no meio, né? Que é a diferentona aí no meio, mas aí depois você tem Braskem, Gerdau, a CSN Mineração, enfim, você tem empresas realmente voltadas para commodities. E na ponta de baixo, como o Luiz falou, as empresas aéreas, Embraer, enfim, que estão sentindo muito o impacto da pandemia. A gente já está em maio, dia 21 de maio, abri falando isso, né? O que vocês acham que a gente viu, então, no primeiro trimestre? Foi um trailer do que a gente vai ver do segundo trimestre também? Diga lá, Luiz. Então, Achei bom você essa aí. Até para comentar, quando a gente pega a Ambev é um case muito legal, se depois as pessoas quiserem se aprofundar, de recuperação de market share. Por isso que a gente vê o resultado muito forte. Há tempos eles vinham apanhando das cervejarias mais gourmetizadas, né? E eles tiveram uma recuperação bem forte aí do market share e também o resultado mais alinhado com relação a essa retomada de share da Ambev. Bom, eu acredito que as commodities devem ainda trazer impactos positivos para a nossa bolsa. A gente deve ter esse caminho até o final do ano, as commodities realmente acelerando o resultado, essa pelo menos é a expectativa, mas acredito que mais para o segundo semestre a gente deve ter uma retomada um pouco maior do varejo. Então o varejo ele deve também dar uma acelerada aí mais para o segundo semestre, que é a previsão ali de uma vacinação mais efetiva, né? Aí a gente vai estar com uma população amplamente vacinada, a gente vai ter condições aí de retomar, entre aspas, uma vida relativamente normal, né? Sair de casa, ir para o escritório, gravar no escritório, esse bate-papo, né? Então, a gente vai ter uma retomada, consequentemente, as pessoas vão consumir mais, o pessoal adora passear em shopping, né? Então, você passeia em shopping, consome, etc. Então, acredito que no segundo semestre, tanto as commodities quanto o varejo, eles devem continuar acelerando. Muito bom. Bom, vamos falar agora do Bitcoin, então, que derreteu 31% na manhã da última quarta-feira. Mas espera, depois ele subiu 33%, né? Mas espera, ele está caindo de novo agora, né? As explicações já são várias, né? A Reuters botou a culpa na China, né? Disse que a China publicou novas restrições para o trabalho da empresa no país. Aqui vai a minha, estou sacaneando obviamente a Reuters, né? Porque a China é hoje o maior consumidor e gerador de criptomoedas no mundo, mas é que essas restrições elas existem de fato desde 2013. Então a gente não pode dizer que é exatamente isso, né? Ô Luiz, onde é que essa montanha russa vai parar, hein? Eu vou dar uma oportunidade para o Felipe para responder depois isso daí. Não, olha, quando o assunto é Bitcoin, a gente tem que falar de imprevisibilidade, né? De imprevisibilidade. Né? O assunto de Bitcoin ainda é um assunto que precisa ser muito estudado. De fato, muitas vezes a gente já debateu aqui para onde vai. Você pega os grandes especialistas de Bitcoin, a acomodação da plataforma ainda não tem uma certeza, né? Ainda vive dentro dessa expectativa. E eu acho que a grande questão que traz todo esse incentivo ao Bitcoin, que é ser descentralizado, né? Ser uma moeda, entre aspas, moeda ou commodity no mundo, tem uma grande ameaça também, porque quando você não tem uma regulação, né, algo que regule,
facilmente você tem um efeito manada naquilo, né? Porque você não tem uma regulação que simplesmente ela equilibre esses efeitos entre a pessoa que tem um alto poder de informação versus a pessoa que está entrando no ritmo porque acha que pode ganhar dinheiro com aquilo. Né? Consequentemente, você tem uma distorção ali, uma arbitragem gigantesca. Na semana passada, a gente está falando do Elon Musk eventualmente fazendo movimentos na internet. Quem disse que ele não está ganhando com isso? Né? Então, eu acho que é um mercado que ainda não se definiu. A gente não sabe, ainda totalmente especulativo, no meu ponto de vista. Mercado que a gente não dá para se esperar, é 880, porque ele vai sempre trabalhar diante desses efeitos manadas, dado que a gente não tem travas de regulamento, de equilíbrio, que garantam para o investidor pequeno, que tem pouca informação, níveis menores de oscilação do ativo. Então, ele vai conforme a manada, né? Não que não aconteça no mercado à vista isso, mas o mercado à vista, a regulação, ela faz com que os efeitos de oscilação sejam menores e atinjam menos o investidor, o pequeno investidor. Agora, Bitcoin, realmente, eu ainda acho que o Bitcoin ele tá na mão de poucos entendedores e eles que movimentam o mercado para ganhar muito dinheiro, principalmente quando a gente fala de um ativo que não tem regulamento. Essa semana eu conversei com um especialista, né, o Safiri Félix, né, por uma matéria para o Portal Mais Retorno, e ele me contou que ele acredita mesmo que com a entrada do investidor institucional, a tendência é que o Bitcoin ele deixe de ser tão, não diria sexy, né, mas tão agitado, assim, tão arisco, né, quanto ele é hoje, né. A tendência é que ele se aproxime mais do comportamento de câmbio, na opinião dele, normal. Ele falou que com o que aconteceu nessa semana, com a queda abrupta de preços, né, é um mercado relativamente pequeno, né, comparado a outros mercados, né, então você tinha alguns investidores institucionais que investem parte de uma pequena parcela do portfólio em Bitcoin, e com essa oscilação grande eles tiveram de entrar no jogo e vender ali os Bitcoins, né. Então cerca de 10 bilhões em posições alavancadas de Bitcoin foram forçosamente liquidadas pelo mercado, né? Que acaba, imagina, isso para o mercado de Bitcoin, que é um mercado relativamente pequeno, é um impacto grande no preço, né? E a correlação do Bitcoin chegou a cair grande para as outras moedas, né? Você tinha uma correlação histórica ali que chegou a 80%, era 60%, 70%, e essa correlação foi para perto de 30%, 40%, até 40% e 30%. Então é um mundo novo, né, Felipe? É um mundo novo, né? Aí tá aí quem gosta de Bitcoin. Eu vou falar o quê, né? O negócio não tem valor intrínseco, o negócio é altamente manipulável. Enfim, aí o pessoal quer dizer que isso daí vai ser moeda, vai ser reserva de valor, um negócio que tem oscilação de 40% para baixo, depois 30% para cima no mesmo dia, né? E o mais legal dessa história toda era acompanhar os Twitter da vida, né? Quando estava derretendo, então todo mundo tinha uma explicação do porquê estava derretendo, e todo mundo sabia, e tinha um monte de eu avisei, e depois quando subiu, era o outro time, não, eu sabia que ia subir, e eu avisei, e não sei o que, papapá. Quer dizer, ninguém sabe nada, todo mundo é especialista em falar olhando para o retrovisor, e é um negócio que tá aí, né, tá aí, tem mercado, vai continuar existindo. Eu honestamente não vou ficar me arriscando dizendo se vai dar certo, se não vai dar certo, porque eu acho que ninguém sabe, eu também não sei, então, assim, quer um negócio para diversificar, quer um negócio ali para ter na sua carteira com uma parte menor do seu patrimônio, beleza, pode fazer sentido, pode ser interessante. Agora essa galera aí o que deve ter tido de gente, né, que entrou no topo, vendendo carro, vendendo tudo para colocar nesse negócio e se desesperou e vendeu na hora que deu o toco lá, não tá no gibi, né? Se eu não me engano, eu vi um post da Maria Fontes, né, comentando ali que acho que quase 800 mil contas foram assim, que os caras estavam alavancados em Bitcoin, né, viraram pó. Só na queda. Virou pó, já era. Então é isso, né? A galera nem sabe o que tá fazendo, ninguém sabe porque tá subindo, porque tá caindo, e aí vem um Elon Musk numa tweetada e balança o mercado inteiro.
É isso. Eu não sei o que mais dizer sobre isso, pessoal. Porque fica muito difícil a gente falar que é uma estrutura de investimento com uma premissa XYZ, porque as coisas ainda estão se desenvolvendo. Eu acho que é um mercado que veio para ficar. Onde que ele vai ficar, eu não sei. Onde ele vai se acomodar, eu também não sei. Só sei que não é moeda. Moeda está longe de ser uma moeda. Imagina, de manhã você vai lá, coloca os seus R$ 5 no bolso para tomar o cafezinho, chega lá na padaria, não, o cafezinho tá 15, tá 20, agora tá 35, daí você volta para casa, e você corre lá porque tá 2. Cara, que moeda que não existe fundamento nesse tipo de moeda, né? Aonde vai se acomodar, eu não sei, porque quando a gente fala de moeda, de reserva de valor, de fato, hoje a gente não tem os mesmos lastros que a gente tinha no passado, mas o lastro, ele é o garantidor do lastro da moeda é o PIB de um país, né? O PIB é o próprio garantidor do lastro da moeda. O que garante o lastro como moeda de um criptoativo? A não ser que o criptoativo seja lançado por um governo e ele lastreie no seu próprio PIB, não tem muito lastro. Então é outra coisa, que não é moeda. As pessoas podem aceitar, igual pode fazer um escambo, né? Pode aceitar por escambo, mas que não é moeda, isso não é, isso é certo. Exatamente. Bom, vamos passar para o outro assunto nosso aqui. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui para o Marcos Macedo, para o Carlos Pinto, que está mandando boa tarde aqui para a gente. Um abraço para vocês, viu? Vamos falar aqui de tributação dos fundos, né, que avança na Câmara, né? O relator foi escolhido, o nome dele é o Alexis Fontaine, do Partido Novo, mas aparentemente ele não conhece o texto. Então a jornalista Regina Pitossi, do Portal Mais Leitor, falou com ele ontem, e ele pediu um final de semana para ler sobre o assunto, se inteirar do texto, e depois conversa com ela. O texto é de autoria do deputado Fausto Pinato, do PP, do Progressistas, né? Eu recomendaria, talvez, ele conversar com o Felipe Medeiros antes, né? Que é um ávido leitor do PL aí, o que conhece do assunto, né, Felipe? No que o texto acelera, no que ele emperra o setor, se é que ele acelera ou emperra o setor em alguma coisa. Na verdade é que assim, essa discussão não é nova, né? Essa discussão sobre tributar. O que está acontecendo é o seguinte, tá, pessoal? Na indústria de fundos, a gente tem a gente investidor mortal, a gente investe geralmente no que a gente chama de fundos abertos. Né? O que são os fundos abertos? São aqueles fundos que você tem no seu banco, na sua corretora, que você pode aportar, né, colocar mais dinheiro, resgatar livremente. Ele é aberto para investimentos e resgate, embora alguns deles eventualmente não aceitem mais captações, e a gente fala que fechou para captação, a estrutura dele ainda é uma estrutura de fundo aberto. Tá? Então tem que tomar cuidado com essa diferenciação. Não é que o gestor ele não está mais aceitando captação porque o fundo já está num tamanho muito grande para a estratégia dele, mas ainda assim é uma estrutura de fundo aberto. Agora existe uma estrutura também, que é a estrutura de fundo fechado, onde você faz um primeiro aporte, né, por exemplo, uma estrutura de private equity, né, inclusive os FIPs estão aí no meio, né, a gente vai falar sobre isso, onde você fecha ali essa estrutura e você não pode nem aportar mais e nem resgatar mais até o prazo de vencimento daquele fundo. Ele pode ter um prazo de vencimento indefinido, né, mas até você encerrar o fundo, você não mexe mais naquele dinheiro. Então, o que o pessoal usa para fazer isso, quem tem muita grana, quem tem ali patrimônios multimilionários ou bilionários, é colocar o dinheiro dentro desses fundos. E por que eles fazem isso? Porque, de novo, nós mortais que investimos em fundos abertos, a gente tem que pagar todo maio e novembro, final de maio, inclusive vai acontecer agora de novo, um negócio chamado come cotas. Porque o governo ele quer arrecadar. Né? E ele não quer esperar o seu prazo para arrecadar, né, que geralmente a gente paga imposto quando a gente realiza o lucro. Né? O governo ele vai antecipando isso. Né? Pode ser certo, pode ser errado, pode a gente não gostar, espernear, mas é assim que funciona para todos nós que estamos conversando aqui. Né? Então o governo, no final de maio e final de novembro, ele morde um pouco das suas cotas relativo aos ganhos que você teve nesse período semestral aí, 15%. É isso. Tá? Mas essa regra não se aplica a todos os fundos. Quais fundos ela não se aplica? Fundos de previdência,
né? Então é uma forma do governo incentivar as pessoas a investir mais nesse tipo de coisa e dar menos dor de cabeça lá no futuro quando essa pessoa se aposentar, né? Então incentivar que elas façam a própria previdência. E aí tem esses fundos que são os fundos fechados, eles também não entram nessa regra. Então o cara que, de novo, voltando para o cara que tem muita grana, ele vai lá, contrata uma empresa de gestão, ali uma family office, alguma coisa, que junta todo o patrimônio dessa pessoa dentro de um fundo fechado, e essa pessoa coloca lá, né, ela não tem muito dinheiro, põe lá uma parte relevante do patrimônio, na qual ela não vai pagar imposto por muito tempo, né? E tudo bem, não é ilegal isso, tá dentro da regra, mas o governo tá babando em cima de que quer essa receitinha, não, o leão ele é insaciável, quer essa receitinha para eles também. Então, já aconteceu essa discussão lá em 2018, na época do governo Temer ainda, e não foi para frente, né, na época deu bastante briga ali no mercado financeiro e tal, e não andou, e agora essa discussão tá voltando de novo, porque a gente sabe, né, o governo tá atolado de dívida aí indo bater 100% do PIB, né, e as coisas parece que não vão retomar tão cedo, né, a redução dessa dívida pública, e o governo está querendo arrecadar mais, né, e aí um dos caminhos é isso, é tributar mais desses fundos. E aí vai impactar não só os fundos eventualmente dos multimilionários aí, mas né, no texto fala ali sobre os FIPs, né? E a gente já falou sobre FIPs em RetornoCast, já falou em outros conteúdos nossos em texto, em vídeo e tal, que são um tipo de investimento também bem interessante para private equity, né? Que é aquele investimento em empresas de capital fechado, empresas não listadas. Então vai dar uma bagunçada aí em como funciona o mercado como um todo, se passar, que aí é um se bem forte, porque né, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018 e não ir para frente esse negócio, né? Tem de enfrentar, na verdade tem muita gente contra, né? Muita gente torcendo e atuando contra isso, né, Luiz? Aí como é que você vê esse cenário aí? Me parece que quem endereça muito esses temas ou muitas vezes não conhece o mercado, ou não tem muita intimidade, coloca uma pessoa que para revisar o texto, alguém que conhece, mas olha muito de forma superficial, porque vamos lá, hoje na indústria de fundos abertos existe uma categoria de fundo, que são os fundos de ações, que não tem o chamado come cotas. A questão aqui não é nem aumentar o imposto, né? A questão aqui é antecipar o imposto, igual o Felipe falou. Mas isso, no longo prazo, prejudica muito o capital. Quem é o maior prejudicado nessa história? Quem tem muito dinheiro, porque normalmente quem tem muito dinheiro não consegue gastar tudo aquilo durante a vida e vai deixando, vai perpetuando aquele dinheiro num fundo fechado, e aquele fundo vai rendendo e não paga imposto em cima daquilo. Muito bem. Uma vez que a gente já tem na indústria de fundos abertos uma categoria de fundos que permite você não ter come cotas e outras categorias que existem o come cotas, pode ser um caminho interessante você usar a mesma metodologia. Cara, você está fomentando o mercado, você está investindo no mercado produtivo, que investir em ações é conceitualmente investir no mercado produtivo, você tá indo pro game, né? Diferente de renda fixa, né? Estou investindo em renda fixa ali, beleza, isso aí sou favorável, inclusive, para come cotas em fundos fechados. Agora, o investidor que tem mais de 67% em ações, esse cara ele não pode ter, mesmo no fundo fechado, o come cotas. E o FIP, na sua essência, você está investindo em empresas, inclusive você tá ajudando ainda mais o mercado, porque você nem está investindo em empresas listadas. Então piorou você ter imposto de renda, come cotas e um FIP. Aí que não tem cabimento nenhum, aí que o texto está totalmente equivocado, né? Mas eu acho que ainda é um tema a ser bastante debatido. Eu acho que ele vai ser debatido. Tem uma questão, inclusive, que pode impactar o investidor internacional, né? Que investe em ativos internacionais, que estão querendo tributar, inclusive, a segurança do portfólio, aquele hedge de dólar, estão querendo tributar isso aí também. Mas eu acho que ainda vai ter muito pano para manga essa discussão, principalmente porque os marajás que endereçam o tema são normalmente os caras que têm os fundos fechados, né?
Não, perfeitamente colocado, cara, e bem lembrado dessa questão do como é que vai ser isso na prática, né? Dado que um FIP investe lá numa empresa de capital fechado, ela não tem liquidez para ficar resgatando e pagando imposto, né? É, enfim, realmente eu não sei como esse negócio vai andar, não. Se andar, eu acho que eles vão ter que mexer muito no texto, né? É isso aí, eu estava aqui no Músico e tem uma cachorrada aqui do vizinho que tá pesada aqui, não são nem os meus. Os É, meus eu é conheço. as coisas de home office, né? Faz Coisa de parte. home office, é. Pessoal, vamos passar aqui para o assunto da. O Carlos está concordando plenamente com o Luiz. A Fernanda também parece que sim, está concordando. O Pedro está mandando para a gente um boa tarde, Pedro. A gente já está encaminhando aqui para o final, passou rápido, né, a nossa conversa aqui hoje. Também a gente já ficou um tempo ali preciso ver aqui, mas acho que é isso mesmo, a gente está bem em cima da nossa hora mesmo. Eu queria falar sobre a Eletrobras, né? Assim, os investidores, eles, um dia depois da Câmara aprovar o texto base, né, da medida provisória que reorganiza o setor elétrico, né, reorganizaria e permitiria a privatização da Eletrobras, os investidores venderam as ações da empresa. Ontem foi um dia de venda de ações, mas assim, as ações da empresa vinham subindo de uma forma forte aí nos últimos dias. Chegou na própria quarta-feira a bater a máxima histórica lá da cotação das ações. E essa venda de ontem, isso que eu queria perguntar para vocês, é basicamente realização de lucro, ou vocês veem também uma certa preocupação do investidor que acabou digerindo a MP que foi aprovada, houve algumas mudanças lá? Qual é a análise que você faz disso, Felipe? Então, né, para variar, o Brasil ele não consegue manter as coisas simples e fazer as coisas, né, do jeito que tem que ser feito. Tem que inventar alguma gambiarra, tem que botar o dedo e piorar um negócio que poderia ser muito melhor, né? Porque é basicamente isso que você falou, Renato. Tinha uma MP, que foi a que saiu do próprio Ministério da Economia, né? Que era muito melhor e que, enfim, se fosse aprovado, resolvia tudo logo, privatizava, tá todo mundo feliz e bola para frente. Mas aí chegou o texto no Congresso e os caras resolveram mexer. E não mexeram para melhor, né? Parece que todas as críticas que eu vi aqui dos especialistas do setor elétrico, né? Ninguém gostou, né? Vai no final deixar a energia mais cara para o consumidor, vai abrir um monte de brecha para fazer esquemas que a gente sabe que acontecem, né? Então, por exemplo, a Eletrobras vai ser obrigada a comprar energia elétrica de usinas específicas. Então pode ser, né, que já vai ter lá aquele favorecimento. Você vai comprar do cara aqui que é XYZ, porque tem um interesse por trás, né? Então já bagunçaram toda a MP. E ainda é aquela privatização que não é muito privatização, né? Porque o governo, tudo bem, ele vai vender o controle lá, vai ter 45% da empresa só, mas vai ter a Golden Share. Então, se não gostar de alguma coisa, vai lá e pronto. Não pode fazer porque eu não quero, né? Então é uma empresa privada, pero no mútil, né? Então, o que eu vi é basicamente isso. Tinha uma proposta muito boa que estava para ser aprovada já, e infelizmente o pessoal meteu a mão no meio, na Câmara, né? E agora está meio que numa torcida aí do pessoal do setor que o Senado desfaça a bagunça, porque agora o texto foi para o Senado, né? Eu estou dando uma olhada aqui agora na cotação em tempo real da ELET 3 aqui. Nesse momento está 0,00. Mas ela estava em uma queda, uma leve queda sensível aí, e está cotada a R$ 41,70. É mais um dia de 0 a 0. As pessoas estão conversando sobre isso, né, Luiz? Então, tem uma questão interessante, né? Sempre que a gente fala de empresas estatais e o investidor que cria expectativa de algo que pode acontecer em cima de uma estatal, meu amigo, acho que ele tá apostando pior do que no Bitcoin, né? Porque é mais imprevisível que Bitcoin. Não tem jeito. Quando a gente fala de acordos políticos, governo, e faz parte da política, não é falando mal, não. Isso faz parte da política. É Brasil, fora, sempre vai ter. Nós temos os nossos puxadinhos que muitas vezes são piores, né? Aqui. Mas isso aí é política ao redor do mundo. A coisa nunca vem no formato que a gente espera.
é natural, porque envolvem diversos interesses, e o texto inicial nunca é aprovado na mesma situação. Muitas vezes me dá calafrio, porque parece que o que vai ser aprovado vai ser pior do que o que era. Né? Quando falar, vamos colocar um texto, eu já olho quem está no Congresso, quem são as pessoas que vão endereçar o assunto, eu falo, vamos segurar? Não é melhor segurar? É melhor não fazer do que fazer. E parece que essa pauta da Eletrobras está virando um negócio como esse. Não que quem apostou na Eletrobras se dê mal, não, mas no final das contas o consumidor ele pode se dar muito mal, sim. O que era para ser gerado mais concorrência, mais eficiência, pelo contrário, a gente está voltando no tempo, colocando mais burocracia, inclusive o texto possibilita a abertura de novas estatais, o que era para a gente limpar. Você coloca mais estatais, ou seja, no final das contas, você tem que ter muito estômago para apostar nas empresas que o governo ele é o acionista majoritário, né? Eu prefiro ficar de fora e eu acho que ainda a gente ainda vai ver bastante oscilação aí nesse projeto. Vai para o Senado, vai mudar completamente. Muda a volta para a Câmara. Uma questão é fato, no meu ponto de vista, a coisa vai ser tratada. Ela não vai ser. No estágio que está, acho muito difícil alguém engavetar o projeto. Só que a gente corre risco de retroceder ao invés de avançar. Vamos ver. De fato, a coisa parece que vai andar. O Senado ele tem um mês, né, para discutir e votar a medida, a MP. Depois ele, dependendo do que acontecer, fizer alterações, volta para a Câmara. E esse é o jogo. Aí vai para a sanção do presidente, né? Pessoal, eu acho que é isso, ponto final aqui para a gente, né? Estamos com 44 minutos aqui de conversa. O Huberson chegou aqui. Huberson, um abraço para você, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Se não pegou ela inteirinha, fica agora aqui Ô, Renato, diga. Só dar um recado pro pessoal, a gente está ouvindo vocês, tá? A gente sabe que às 16 horas pode não ser o melhor horário, mas você que está online agora, uma forma de você ajudar a gente, dá o seu like e manda pra gente qual que seria o melhor horário. Na última avaliação que a gente fez, né, desses resultados, e olha que tem bastante gente respondendo, fizemos o nosso Telegram. Eu não sei se todo mundo já está aqui, está online aqui, está no nosso Telegram. Se não tiver, convido vocês a participarem lá do nosso Telegram. Se possível, alguém colocar ali qual que é o link para as pessoas acessarem. Mas isso vai ajudar a gente a trazer esse conteúdo de forma bastante palatável e no horário que seja mais adequado para vocês também. A gente sabe que no meio do dia, muitas vezes, numa sexta-feira, pode não ser o melhor horário, e o que está vencendo até agora é o horário entre as 18 e 19 horas de sexta-feira, né? Vamos ver se mantém dessa forma. Então, se vocês puderem contribuir com a gente para a gente entender se esse é o melhor horário, agradeço demais, está aí dado o meu recado, e dê o seu like. Né? Eu sou aqui na Mais Retorno, sou conhecido como o cara que pede o like. Então, já peço o seu like aqui. Isso aí. Beleza, então. Felipe, obrigado, viu? Boa tarde aí. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Bom descanso para vocês. Muito estômago aí para aguentar as maluquices aí do nosso querido país. E semana que vem a gente tá junto de novo. É isso aí. Querendo ou não, estamos num país maravilhoso, então vamos aproveitar. Ótimo final de semana a todos. Curtam bastante e não deixem de acessar a Mais Retorno aqui. Estamos à disposição e a postos aí para trazer sempre essas informações de altíssima qualidade. Isso aí, vou bater lá no meu vizinho, ver se ele me arruma um pedaço desse churrasco aí, que tá cheirando bem aqui. Boa, já manda para mim. Valeu. Valeu, falou.